Vamos orar mais uma vez? Deus Santo e amado, palavra, estamos mais uma vez, temos sido substancialmente enriquecidos pela leitura e exposição e aplicações da carta aos Gálatas, e rogamos mais uma vez entendimento sobre o texto bíblico, e que o Senhor possa aplicar essas verdades ao nosso coração, e que possamos transformar a maneira com a qual vivemos, de modo santo e agradável, que glorifique o Senhor, através desta maravilhosa graça. Te oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, O Alto da Compadecida é um dos filmes nacionais que eu mais gosto. Todo aquele cenário, os personagens e principalmente a cultura nordestina destacada na obra de Ariano Suassuna, que é o autor desta grande obra, para mim são surpreendentes e marcantes. Uma das cenas que eu mais gosto no livro ou no filme O Alto da Compadecida é o momento em que os três personagens principais, João Grilo, Chicó e Rosinha, eles vão finalmente quebrar a porquinha cheinha de dinheiro que a avó da personagem Rosinha havia deixado para ela como herança após o seu casamento. Aquela porquinha cheinha de dinheiro era a solução para os problemas financeiros deles. Quando finalmente eles vão quebrar a porquinha, naquela expectativa toda, aquela alegria eufórica, o que era alegria se transforma em frustração, quando eles percebem que as moedas que saem de dentro da porquinha, elas não tinham mais valia, porque elas eram muito antigas e já haviam estado fora de circulação. Veja, as moedas perderam a sua estabilidade e, portanto, perderam o seu valor. Moedas, sistemas humanos, eles perdem o seu valor. Eles perdem a sua estabilidade e valia, conquanto a aliança que Deus faz com o homem, ela permanece estável e dura para sempre. Podemos dizer que servimos a um Deus de aliança, a um Deus de promessa, em que as suas promessas e alianças, elas são duráveis e uma vez estabelecidas, elas permanecerão. Veja, Paulo vai continuar o seu argumento sobre a justificação pela fé, mostrando como a promessa que Deus fez a Abraão se mantém na pessoa de Cristo Jesus. Na verdade, Cristo Jesus é o cumprimento, o ápice da promessa que Deus havia feito a Abraão, de sair da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que o Senhor lhe mostraria, e lá o Senhor lhe daria as nações. No argumento de Paulo, essa promessa, ela não se perde. A aliança que Deus fez com Abraão, ela não perde a valia, mas ela ainda tem estabilidade na pessoa de Jesus. Portanto, essa é uma aliança eterna que se desenvolve no texto bíblico, mostrando, meus irmãos, como o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança, e que o seu plano perfeito sempre apontou para a graça, mediante a fé. Portanto, eu diria que a grande ideia do texto apresentada por Paulo para nós nessa noite, é que a promessa de Deus feita a Abraão, ela é superior e anterior à lei que Deus deu a Moisés. De modo que a salvação que temos em Cristo Jesus, ela foi anunciada nessa promessa que Deus fez a Abraão. Então olha que interessante, meus amados irmãos. Para continuar o seu argumento sobre a justificação pela fé em detrimento da lei, o apóstolo Paulo vai mostrar que o fato do crente ser justificado pela fé e não pelas obras, ela tem a sua gênese, o seu início ainda antes da lei.
E nós olhamos para onde se tem início essa ideia da justificação pela fé, e nós veremos como essa justificação, ela já acontecia na aliança que Deus fez com Abraão. Portanto, essa aliança que Deus fez com Abraão, em Gênesis 12, 15, 17, 22, ela é superior à lei de Moisés, porque ela aponta para a graça suficiente em Jesus Cristo. A própria divisão do texto também já nos apresenta um fluxo interessante de como nós podemos interpretá-lo. Veja, a primeira parte do texto, entre os versículos 15 e 18, o apóstolo Paulo vai mostrar a imutabilidade da promessa, ou seja, o Deus que fez a promessa a Abraão mantém essa promessa. Segundo, entre os versículos 19 a 22, o apóstolo Paulo vai argumentar qual é o propósito da lei, e é muito interessante pensarmos sobre isso, porque Paulo está fazendo um paralelo entre lei e graça, e mostrando que as obras da lei, elas caducaram através da justificação pela fé. E o leitor mais atento vai então se perguntar: para que serve a lei? Paulo vai responder. E por fim, nós temos entre os versículos 23 a 29, a fé em Cristo e a autenticidade da nossa filiação em Cristo Jesus. O apóstolo então começa no versículo 15, nos trazendo a seguinte informação: irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. O que Paulo quer falar para a gente aqui? Paulo está usando a ilustração de um testamento para explicar que uma vez que nós fazemos um testamento, uma vez que esse testamento ele é ratificado, o pacto no testamento ele não pode ser alterado. Então o apóstolo Paulo vai argumentar que o Senhor Deus fez um testamento com Abraão, firmou um pacto, e esse pacto não pode ser alterado. Voltando lá para a cena de O Alto da Compadecida, o testamento humano, deixado pela avó de Rosinha, ele havia perdido a sua valia, porque as moedas elas haviam sido tiradas de circulação. Paulo, porém, está mostrando nesse versículo que um testamento que uma vez é ratificado, ou seja, uma vez que um testamento ele é validado, ele se torna irrevogável. Não se pode anular ou adicionar algo a um testamento que já foi validado. E ele fala, humanamente falando, é assim, não tem como se alterar. Só que veja, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai aplicar essa verdade para ilustrar a estabilidade e a permanência da aliança que Deus fez com Abraão. Então, escute bem, assim como um testamento humano, a promessa de Deus a Abraão, ela é inalterável. Deus falou a Abraão, cumpriu a promessa, e em Cristo Jesus, essa promessa se mantém. A introdução da lei de Moisés, 430 anos depois, não anula a promessa que Deus fez a Abraão. O que é que Paulo está dizendo para nós? Os mestres judaizantes, que tentavam argumentar que nós éramos justificados pelas obras da lei, Paulo está dando a seguinte resposta para eles: não, a lei não é maior que a promessa que Deus fez a Abraão. E que promessa é essa? A promessa que viria um descendente, e que desse descendente o Senhor tomaria para si todas as nações. Então nós temos aqui dois quadros: a lei de Moisés com suas regras, exigências e maldições, e a aliança que Deus fez com Abraão, com a sua promessa de que o descendente viria e nos resgataria. Aí Paulo está dizendo: não olhem para a lei como um sistema de salvação, olhe para a promessa que Deus fez a Abraão. Por quê? Porque ela é anterior e ela é superior, por uma razão.
Porque a promessa que Deus fez a Abraão, ela aponta para a graça. Leia depois Gênesis 15. O Senhor faz uma promessa, uma aliança com Abraão. E nessa aliança, o Senhor vai ordenar que Abraão corte os animais ao meio, vai separar os lados, e na cultura daqueles povos, a aliança era firmada quando as duas partes entravam dentro daquele círculo cercado pelos animais mortos e firmavam um pacto. E aquela cena era para dizer o seguinte: se eu descumprir a minha parte na aliança, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. Aí você lê Gênesis 15 e o texto diz que não foi Abraão quem passou por aqueles animais. Quem foi que passou por dentro dos animais? Foi Deus. Isso indica para nós, meus amados irmãos, que a promessa que Deus fez a Abraão não dependia de Abraão. A aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança unilateral, ou seja, só dependia de Deus. Qual é o nome disso? Graça. Assim como não dependia de Abraão, também não depende de nós. Então o que é que Paulo está argumentando? Não olhem para a lei como um sistema de salvação, porque a aliança que Deus fez com Abraão de graça é uma aliança que já apontava para a realidade da nossa salvação. Então Paulo está argumentando que o pacto que Deus fez com Abraão já anunciava que Cristo viria e iria nos redimir. Olha o que ele diz no versículo 16. Assim também as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. É interessante que Paulo ele traz a informação e já traz a explicação. Olha o que ele vai explicar. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Veja que interessante, irmãos, neste versículo, Paulo faz a interpretação da promessa de Deus a Abraão, e ele destaca que a Escritura, ela não diz que a promessa a Abraão, ela é uma promessa para os seus descendentes no plural, mas para o seu descendente no singular. E é interessante que hoje pela manhã lá na Ciba, o sermão foi exatamente em Gênesis 21, aonde Sara, ela vai ter Isaac, e quando ela tem Isaac, aos 90 anos, a Bíblia diz que ela vai dizer assim: quem diria que Abraão, Sara falando, né? Quem diria que eu daria um filho a Abraão aos 90 anos? Quem diria que eu daria um descendente a Abraão? No singular. Se você vê na NVI, ela está no plural. A tradução da NVI, ela peca nesse quesito, porque o texto afirma que Deus prometeu a Abraão que lhe daria, olha que interessante, irmãos, um descendente. E se você está atento à série de sermões em Gálatas, você já sabe quem é esse descendente. Quem é esse descendente, meus irmãos? Cristo Jesus. O que é que os mestres judaizantes eles argumentavam? Olhe, a promessa que Deus fez a Abraão é para os seus descendentes, ou seja, para nós que somos filhos legítimos de Abraão. Aí vem Paulo e diz: não é isso. A promessa não é para questões étnicas. A promessa não é para quem é filho de sangue de Abraão, mas é para quem é justificado pela fé como Abraão. Então olhe como Paulo interpreta o texto bíblico. Ele fala: não é uma questão de sangue, é uma questão de fé. A Bíblia não está falando que o Senhor estabeleceu um pacto com os descendentes, mas com o descendente de Abraão, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, meus irmãos, a promessa do descendente, ela é até anterior à promessa do Gênesis 12. Ela já vem no Gênesis 3, quando no cenário de queda, o Senhor aparece para estabelecer o seu juízo para Adão, Eva, a serpente, e no meio daquelas condenações e consequências, vem o prenúncio da graça.
o chamado proto-evangelho, o pequeno evangelho. Da boca de Deus sai a promessa do descendente. Aí o Senhor diz: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Meus irmãos, depois de Gênesis 3, depois dessas palavras proferidas por Deus, todo o nascimento em Gênesis, ele foi acompanhado de expectativa. Já parou para se perguntar por que Gênesis é recheado de genealogias? E geralmente a gente pula a genealogia, né? Coisa chata. Nasceu fulano, viveu, gerou fulano, morreu. E fica nessa o tempo todo. Só que você tem que parar para ler as genealogias, principalmente em Gênesis, com outra perspectiva. Depois de Gênesis 3, tem toda uma expectativa desse descendente da mulher. E esse descendente da mulher, que viria para redimir a humanidade, que viria para esmagar a cabeça da serpente, tem toda uma expectativa. É por isso que aparecem personagens em Gênesis e você fala assim: nossa, esse talvez seja. Talvez fosse a expectativa de Satanás, ele pensando: quem será a semente da mulher? Aí Gênesis traz personagens como Noé, um homem justo. Noé achou graça aos olhos de Deus. Abraão, um homem que era idólatra, vivia em uma terra pagã, foi chamado por Deus para ser pai da fé. O texto mostra homens como Isaque, o filho da obediência, da alegria, do riso, da obediência ao seu pai. O texto ainda fala de homens como Jacó, enganador, suplantador, enganou o pai, enganou o irmão, toda aquela história. Mas a graça alcança Jacó, ele se transforma em Israel de Deus. O texto ainda mostra Judá, um homem mau, ímpio, mas que dele descende o leão da tribo de Judá. O Gênesis mostra José, o grande filho de Jacó, o filho mais novo, o filho da túnica, o filho da submissão, que foi fiel, mesmo em circunstâncias difíceis. Mas nenhum desses conseguiu, tampouco conseguiria redimir a humanidade, porque nenhum deles era a semente. Eles apontavam para a semente que viria. O descendente de Abraão foi aquele que morreu na cruz do Calvário, pagou o preço de sangue até o final e nos resgatou com o seu braço estendido, gritando: está consumado. Portanto, meus amados irmãos, o descendente de Abraão não são os seus descendentes no plural, mas Cristo. E olhe como Paulo usa uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação de texto interessante, porque Paulo aponta tudo para quem? Para Cristo. Paulo fala: os mestres judaizantes apontam tudo para a lei. Paulo aponta tudo para Cristo. A interpretação da promessa no Antigo Testamento tem seu cumprimento em Cristo Jesus. Paulo centraliza tudo em Cristo, porque veja, meus amados irmãos, se a nossa interpretação da Bíblia não tiver Cristo como ápice, como centro da nossa revelação, possivelmente nós vamos colocar alguma outra coisa no lugar de Cristo, e isso é muito perigoso, de modo que tem gente que lê a Bíblia, vive a vida da fé e coloca o homem no centro, coloca as suas próprias prioridades no centro, coloca desejo de vingança no centro. Cristo, meus irmãos, é a nossa revelação completa. Então Paulo está aplicando toda aquela realidade da promessa e da aliança feita com Abraão a Cristo Jesus, o descendente de Abraão. No versículo 17, ele vai ampliando esse conceito e vai dizer: quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus com quem? Com Abraão, de modo que venha a invalidar a promessa. Mais uma vez, Paulo está declarando: a promessa de Deus a Abraão, ela é primordial e permanece firme, independente da lei que veio depois. É mais uma vez o cenário. Os mestres da lei dizendo: a lei é para ser seguida, é para ser cumprida, porque a salvação vem pelas obras da lei. E Paulo, louvado seja Deus pela vida de Paulo, né, irmãos?
porque Paulo interpretou a Bíblia de maneira correta. Paulo fala: não, a lei não serviu para isso. A lei não serve para nos salvar, porque a promessa feita a Abraão é antes da lei. Portanto, ela é superior à lei. E veja, meus irmãos, eu queria gastar um pouquinho de tempo falando sobre o conceito da beleza da aliança no texto bíblico. Quando nós olhamos para algumas características da aliança que Deus fez com Abraão, Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17, Gênesis 22, Deus aparece a Abraão, estabelece com ele uma aliança, ao tempo que também renova essa aliança. E nós vemos aqui algumas características da aliança que são importantes. Primeiro, a unilateralidade da aliança, ou seja, foi Deus quem iniciou e concluiu toda a aliança com Abraão, de modo que a aliança não dependia de Abraão. O mesmo acontece conosco. Na aliança feita conosco, a chamada nova aliança, nós não cooperamos com nada, o nome disso é graça. Segundo, a eternidade da aliança. O Deus eterno se aliançou com Abraão. E ainda que Abraão tenha morrido um dia, essa aliança, ela tem o seu ápice em Cristo Jesus. Portanto, é uma aliança eterna. Agora, veja, irmãos, escute bem. O que Deus fez com Abraão não foi um contrato, foi uma aliança. A nossa sociedade, ela está mais acostumada à ideia do contrato, e por isso ela perde e perdeu a beleza do conceito da aliança. O casamento talvez seja o melhor exemplo para revelar o conceito da aliança. O que é o casamento? Um homem e uma mulher, sem nenhuma relação anterior de parentesco, agora são mais estritamente vinculados por qualquer laço de sangue ou de família, de modo que essa aliança se torna indissolúvel. A nossa sociedade se acostumou com a ideia de contrato e perdeu a beleza da aliança. Veja só, meus irmãos, o contrato tem uma data de início e uma data de término. A aliança é eterna. A aliança não tem fim. O contrato apresenta partes e responsabilidades. A aliança apresenta relacionamento e compromisso. O contrato está focado nas garantias. A aliança está focada na lealdade. O contrato é garantido por um escrivão. A aliança é garantida por testemunhas. O contrato é uma negociação voltada para coisas. A aliança é uma dádiva voltada para pessoas. Contrato exige desempenho. A aliança exige fidelidade. O contrato tem seu término especificado. A aliança que Deus fez conosco através de Cristo Jesus jamais terá fim. Meus amados irmãos, nós precisamos voltar a entender a beleza da aliança que Deus fez conosco, porque só entendendo assim a beleza da aliança que Deus fez conosco, um casal será feliz em seu casamento, entendendo a beleza da aliança um com o outro. E veja, se a aliança que Deus fez conosco, ela não tem fim, isso implica para nós, meus irmãos, uma perspectiva eterna. Nós vivemos não apenas para o presente, mas nós vivemos também com a esperança de um futuro eterno, aonde desfrutaremos plenamente dessa aliança com Deus de Abraão. Louvado seja Deus, meus irmãos, que nos aliançou nele, na bendita pessoa de Cristo Jesus. Versículo 18. Pois se a herança depende da lei,
já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. A promessa de Deus a Abraão, meus irmãos, é uma promessa de aliança. Nas palavras de Timothy Keller, trata-se de uma aliança que em nada depende de Abraão, só de Deus. Olha o que Tim Keller fala. Ele, Deus, preferiria morrer a quebrar a promessa de bênção a Abraão e ao seu descendente. E ele morreu de fato, por meio de um descendente em particular, Jesus Cristo, o nosso Senhor. A aliança de Deus, irmãos, sobretudo aponta para o seu amor leal. Deus nos ama, por isso ele fez uma aliança conosco em Jesus. Versículo 19, Paulo agora vai responder o propósito da lei, para que servia a lei? E Paulo vai fazer essa pergunta: qual era o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Como eu falei, a essa altura do leitor mais atento aos Gálatas, nós vamos fazer uma pergunta. O leitor que está lendo Gálatas vai fazer a pergunta peraí, para que serve a lei então? A lei era essencialmente má? Por que razão Deus deu a lei ao seu povo? Porque Paulo está falando assim, olha, a lei de Moisés, que diz não faça, não toque, não coma, não. Essa lei, segundo o que Paulo já falou até aqui, quem vive por ela está debaixo de maldição. Em contrapartida a isso, Paulo está dizendo, nós não somos justificados por essa tabela de regras, mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Aí então o leitor mais atento vai perguntar, peraí, então para que serve a lei? Paulo então se propõe a responder. Paulo então diz que a lei foi dada, nas palavras dele, a lei foi acrescentada por causa das transgressões. Aqui, irmãos, está a resposta. Quando você olha para o Antigo Testamento e você vê lá sacrifícios, você vê lá olho por olho, dente por dente, você vê lá guerra, você vê todo aquele sistema litúrgico, candelabro, arca da... Apesar que hoje em dia também tem, né? Você vai em algumas igrejas tem ali arca da aliança, candelabro, tudo isso. Mas isso é coisa do Antigo Testamento. Então quando você olha para aquilo tudo ali, o que Paulo está dizendo para nós é que aquela lei, ela foi acrescentada por causa da transgressão. Que transgressão? E aí, irmão, nós temos aqui uma resposta única. Toda lei que temos no mundo, ela só acontece por causa da transgressão. Quer ver um exemplo? Por que nós temos árbitro de futebol em um jogo de futebol? Porque se não tiver, vira bagunça, né? Se não tiver, vira UFC em vez de futebol. Vai todo mundo se matar. O árbitro está ali por quê? Porque se não tiver, naturalmente o ser humano vai transgredir. Eu sempre estou dando um exemplo aqui do trânsito, né? Por que tem placa de trânsito? Por que tem semáforo? Porque se não tiver, naturalmente nós vamos transgredir tudo aquilo ali. Então só existe lei no mundo por causa da transgressão. De modo que o que Deus está falando aqui para nós, através de Paulo, é a lei só foi acrescentada porque o homem transgrediu. Sim ou não? O homem transgrediu a lei de Deus aonde, meus irmãos? No Gênesis, lá no jardim. E parafraseando o sermão passado, quando eu estava conversando com meu sobrinho Juan, ele falou assim, não tio, eu não, no lugar de Adão, eu não pecaria não, eu ia obedecer a Deus. Eu falei assim, que nada, rapaz, a gente desobedece em coisa pequena, imagine nisso. Eu perguntei para ele assim, você já mentiu alguma vez na sua vida? Ele falou, já. Eu falei, você mentiu por quê? Foi coisa grande ou pequena? Ele falou, coisa pequena, enganei minha mãe. Eu falei, tá vendo aí? Por coisa pequena você mentiu, transgrediu a lei. Imagine se alguém dissesse, olha, se você comer essa fruta, você será igual a Deus. Será que você não ia dar uma beliscadinha? Ele tio, eu acho que ia, viu?
Nós estávamos em Adão. De modo que a gente ouve muitas mulheres falar isso, né? Quando eu chegar no paraíso, eu vou me acertar com Eva. Dizer, por que, mulher, você fez aquilo? Por causa de você, a gente sofre todo mês. Irmã, você estava lá também. Nós estávamos em Adão. No lugar de Adão, nós faríamos exatamente o mesmo. É por isso que Paulo está dizendo, só existe ou só existiu lei, porque a lei foi necessária. A lei serviu, meus amados irmãos, porque o homem pecou para refrear o mal do ser humano. Senão, a bagunça ia ser pior. Ela foi acrescentada por causa da transgressão ou das transgressões, e ele ainda fala: a lei foi acrescentada para convencer o mundo da necessidade de um Salvador. Por isso é que Paulo afirma nesse versículo que a lei foi necessária até que viesse o descendente da promessa, ou seja, Jesus Cristo. A lei, meus irmãos, no Antigo Testamento, ela apontava para uma necessidade qual? Precisamos de um Salvador. Porque veja, eram 630 preceitos, ou seja, 630 regras, faça isso, não faça. Ninguém conseguia cumprir. O que é que a lei apontava? Alguém tem que fazer isso por nós, porque humanamente nós não conseguimos. Quem é que fez? Jesus, meus irmãos. Ele veio ao mundo, e a maneira como ele viveu, ele cumpriu todas as exigências da lei. Portanto, somente um Salvador poderia fazer isso. Timothy Keller comenta o seguinte: a lei não veio falar sobre salvação, mas sobre pecado. Seu principal propósito é mostrar-nos o nosso problema. Somos infratores da lei e provar que não podemos ser a solução, visto que somos incapazes de ser perfeitos cumpridores da lei de Deus. Portanto, meus irmãos, a lei foi dada por causa da transgressão, e a lei foi dada para nos convencer, para convencer o homem da necessidade de um Salvador. E agora é oficial, viu, irmão? Já temos mais uma gritadeira aqui na igreja. Eloá. Os meninos para gostar de gritar no culto, né? Agora, olha que interessante. O apóstolo Paulo ainda fala sobre a promulgação da lei. Ele diz que a lei foi dada através de anjos e mediada por Moisés. Isso indica, irmãos, que a lei, apesar de ter um caráter divino, também revela que havia uma certa distância entre Deus e o povo na entrega da lei. Você lê lá, Êxodo 18, acho que é Êxodo 18 lá, a entrega da lei. Tem uma distância. Moisés, o mediador, sobe ao Sinai, o povo fica embaixo. Aí tem trovões, raios, aquela coisa distante. Aí quando você vai para Mateus 5, estabelecimento do Sermão do Monte. Ano que vem vai ser a nossa primeira série, a partir de fevereiro, sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Antes de Jesus estabelecer a sua nova lei, o cumprimento da lei anterior, a Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus, sentando no monte, as pessoas se aproximaram dele. Olha que imagem maravilhosa, irmãos. No Sinai, o povo distante, Moisés face a face, trovão caindo, aquela coisa distante. Em Jesus, as pessoas assentadas ao redor dele para ouvir o que ele tinha a dizer. Ou seja, a graça é essa pessoalidade. Não é mais aquele Deus terrível e distante. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de ouvir a profissão de fé de uma irmã que vai se batizar lá na Ciba. E eu fiz a seguinte pergunta para ela: minha irmã, para você quem é Deus? Ela falou assim: pastor, para mim Deus é aquele que me vê, porque eu andava perdida, o Senhor me salvou, Ele me enxergou. Ela começou a contar o testemunho: pastor, eu andava em tal lugar, eu andava em tal religião, fazia tal coisa, Deus me viu, eu estava perdida. E mais, hoje a visão que eu tenho de Deus não é a que eu tinha antes. Ela falou assim: eu achava que Deus era Zeus. Sabe Zeus da cultura dos deuses do Olimpo? Zeus é aquele Deus que muita gente acha que é Deus. Um velhinho, barba branca, cabelo branco, sentado no trono, só esperando você pecar para arrumar um raio na sua cabeça. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia em Jesus Cristo é um Deus pessoal, de graça, de amor e de verdade.
Por isso, meus amados irmãos, Paulo vai dizer que Moisés era o mediador. E eu sempre gosto de citar Lutero quando a gente tem essa informação, porque Lutero, comentando a carta aos Gálatas, é sensacional. Lutero destaca que Jesus não é Moisés. E é interessante isso, porque a nossa tendência é, beleza, quem era o mediador da lei? Moisés. Aí a gente acha que Jesus é o mediador da nova aliança, e não, irmãos. Jesus não era, ou não é, o mediador de uma nova aliança. Jesus não é mediador, ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Salvador, de modo que Jesus não veio estabelecer um conjunto de regras do que eu devo e do que eu não devo fazer para que pelos meus méritos eu encontre salvação. Não, pelo contrário, Jesus veio mostrar exatamente o contrário. Ele veio mostrar que pelos nossos méritos nós jamais iríamos obedecer ou cumprir a lei. Jesus, irmãos, não era Moisés. Jesus não é um legislador, ele é o nosso Salvador. Ler Martinho Lutero é engraçado, porque tem coisa que ele fala que é muito absurda, de modo que você fica assim, cara, como é que ele tem coragem de falar isso, né? Sabe o que Lutero falou, irmãos? Comentando isso aqui, não fui eu não, viu? Foi Lutero, São Lutero. Ele falou o seguinte, que Jesus é o diabo do diabo. Como assim? Diabo do diabo? Aí ele explica. A palavra diabo significa acusador. Então o que o diabo faz? Ele nos acusa. A função do diabo é nos acusar do nosso pecado. Só que Jesus veio para anular essa acusação. Então quando o diabo tenta nos acusar, Jesus acusa o diabo dizendo, você não tem mais força para acusar eles, porque eu morri por eles, entreguei minha vida. Então Jesus é o diabo do diabo. O fato é, meus irmãos, que em Cristo Jesus nós não temos mais uma lei com regras, nós temos uma graça com propósitos. Versículo 20: contudo, o mediador representa mais de um, Deus porém é um. O que Paulo está dizendo aqui é que um mediador, no caso de Moisés, implica a presença de mais de uma parte, né? No contexto ali da lei de Moisés, Moisés ele atuou como mediador entre Deus e o povo de Israel. Então, isso indica que havia uma relação tripartite entre Deus, Moisés e o povo. Paulo aqui está lembrando que a aliança que Deus fez com Abraão, não havia necessidade de um mediador, porque o próprio Deus foi o mediador. Deus apareceu a Abraão, irmãos, em um dia comum da vida, e apareceu para aquele homem que era idólatra. Leia a história de Abraão. O pai dele, Terá, era um homem idólatra, vivia na região de Ur dos Caldeus, fabricava ídolos. Aí Deus aparece para esses camaradas idólatras e diz, Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, porque eu vou fazer de você uma bênção. Isso é o que, irmão, se não é graça? Os caras estavam lá fabricando gesso, ídolo. Aí Deus fala assim, gostei, vem cá, Abraão, vi graça em você, vou fazer de você o pai das nações. Isso é graça, irmãos. Graça, favor imerecido. No versículo 21, Paulo faz uma pergunta interessantíssima. Olha o que ele pergunta. Então a lei opõe-se às promessas de Deus? É interessante essa pergunta, né? Paulo está falando assim, tá, se a lei, ela causa quem está debaixo dela, não consegue obedecer a Deus, não consegue ser justificado. Então, essa lei se opõe à promessa de Deus, ou seja, essa lei se opõe à graça? Qual é a resposta de Paulo? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Sabe o que Paulo está resumindo, irmãos? É que a lei não está em oposição à promessa da vinda de Cristo. Porque, na verdade, a lei se submete à graça. Por quê? Porque a lei apontava para a nossa necessidade de um Salvador. Então a lei não era má.
A lei não estava em oposição à salvação. Na verdade, a lei cooperava para a nossa salvação. Porque qual era o propósito da lei? Mostrar que nós precisávamos de um Salvador. Então a lei coopera para que a gente seja salvo. O grande ponto, meus irmãos, é que a lei não concede vida. Qual era o erro dos judeus daquela época? É que eles achavam que praticando a lei, eles teriam salvação. Esse é o erro. A lei por si só não traz salvação. Ela aponta o caminho da salvação, que é Cristo Jesus. A lei, irmãos, tem o poder de nos mostrar que nós não somos justos, mas ela não tem como nos dar o poder de sermos justos. É exatamente por isso que a gente precisa de um Salvador. Versículo 22: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Interessante, Paulo fala assim: olhe, a Escritura colocou tudo isso aí debaixo do pecado. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a lei e as Escrituras expõem a realidade do nosso pecado. Tipo assim, a lei serviu, ele já falou, né, para apontar a necessidade da salvação por causa da nossa transgressão, e agora ele fala, a lei também serviu para mostrar o quanto nós somos pecadores. Porque, irmãos, sejamos sinceros, quantos homens da Bíblia transgrediram as leis? Um bocado, né? Você pega homens bons como Davi, e Davi é um bom exemplo para falar de transgressão da lei, né? Porque Davi simplesmente ele tinha qualquer mulher do reino ao seu dispor. A que não podia, ele quis. Só tem um detalhezinho, ela era mulher do amigo dele. E ele... interessante, né? Tem leituras machistas da Bíblia que dizem assim, mas também, pastor, ela estava tomando banho lá no palácio. Não tinha outro lugar para tomar banho não. Irmãos, ela estava na casa dela. Ali era a casa dela. Davi foi quem viu, foi Davi quem desejou, foi Davi quem mandou chamar. Interessante que aquele capítulo é o texto em que a palavra mandar mais aparece 11 vezes. E todas as 11 vezes foi Davi mandando. Davi mandou chamar a mulher, mandou chamar o marido, mandou chamar o servo, mandou Joabe colocar o cara na batalha. Davi gostou tanto de mandar, que mandou acabar com a família de alguém. Davi, irmãos, homem segundo o coração de Deus, premeditou um crime, um adultério, um homicídio, porque não conseguiu cumprir a lei. O próprio Abraão, homem de Deus, lá para Abimeleque ele falou, não, Sara é minha irmã, é minha esposa não. Mentiu. Isaac caiu na mesma história do pai, mentiu também. Jacó era mentira em pessoa, mentia para todo mundo. Então todos esses homens, eles descumpriram a lei. Por quê? Porque a lei, meus irmãos, ela expõe a realidade do pecado. Só que veja, para a glória de Jesus, a exposição do pecado não é o fim da história. Pelo contrário, a lei preparou o caminho para a promessa de Deus. Houve um, Cristo Jesus, que nos resgatou do nosso pecado. Versículo 23, caminhando para o fim, o apóstolo agora vai usar a metáfora da custódia para falar do propósito da lei. Ele diz, antes que viesse esta fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados, até que a fé haveria de ser revelada. Veja, a palavra custódia implica em vigilância e proteção. Paulo está dizendo que a lei serviu como uma guardiã. A lei serviu para guardar, para cuidar. Ela forneceu as diretrizes morais e cerimoniais, mas também a lei destacou a incapacidade humana de cumprir perfeitamente as exigências
Sempre tenho dificuldade de falar exigência. As exigências de Deus. Só que Paulo fala que a fé serviu como guardiã, serviu como custódia, até que a fé fosse revelada. Veja, a lei tinha um propósito temporário. Vou repetir. Por que é que a gente não guarda sábado? Por que é que a gente não circuncida mais menino? Só tiver fimose, né? Aí não tem como. Por que é que a gente não faz todo aquele rito e processo de sacrifício, de matar animal? Por quê? Porque a lei tinha prazo de validade. Até quando? Até vir Cristo Jesus. Versículo 24. A lei foi nosso tutor. Que Cristo, até Cristo, fôssemos justificados pela fé. Vinha tutor. Vou lembrar vocês. A palavra tutor, em grego, é paidagogos, que é, em tradução literal, pedagogo. Pedagogo, vocês sabem, é aquele que instrui quem? Crianças. Então, é interessante que, no contexto do Império Romano e da cultura grega, o tutor era o escravo que supervisionava e instruía as crianças. O tutor não era um mestre permanente, mas era alguém designado para proteger, disciplinar, guiar a criança até que ela atingisse a maturidade. Olha que interessante. Esse foi o propósito da lei. A lei foi nosso tutor, nosso aio. Ela serviu para nos conduzir, nos direcionar o povo de Israel, até que veio a maturidade. Até que veio Cristo, a plena revelação de Deus. Então, nesse aspecto, irmãos, lei e graça, elas trabalham juntas na salvação. Porque nós não podemos desprezar os aspectos da lei de modo as suas implicações em maldição. Mas, por outro lado, nós não podemos desprezar os aspectos da graça em níveis de santidade. Porque a gente pensa assim, não tem mais lei, então tudo é graça, vamos pecar. Não é isso, pelo contrário. A graça não é uma autorização a pecar. A graça é uma consciência de que eu não devo pecar. Quer ver um exemplo? Na lei, assassinar alguém era pecado. Você seria morto se fizesse isso. E o que é assassinar? É deliberadamente tirar a vida do outro. E a graça, como é que é? Jesus disse o quê? Se você matar seu irmão no coração, você cometeu assassinato. Se você destruir alguém no seu pensamento, odiar alguém, orar assim, Senhor, mata, leva, pronto, já cometeu assassino, ou assassinato. Já me matou, né? Adultério. Na lei, para que se caracterizasse adultério, era necessário que os que cometeram o adultério fossem pegos por testemunhas, com provas. Se não tivessem testemunhas, não era validado. Na lei, na graça, o que é que Jesus disse? Se passar uma bonitona na sua frente, ou um bonitão na sua frente, que não é o seu marido, ou que não seja sua esposa, se você olhar e desejar, cometeu adultério. Então veja, irmãos, a graça, ela não baixa o padrão da santidade, ela eleva. Porque o que a graça está nos informando? Que Deus nos ama tanto, que esse amor nos condiciona a viver uma vida agora santa. Então o propósito da lei é nos mostrar que nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador nos levar a viver uma vida santa. Versículo 25. Agora, porém, tendo chegado à fé, não estamos mais sob o controle do tutor. Amém por isso, meus irmãos? Não estamos mais sob o controle, porque a fé em Cristo chegou e ela revela um novo estágio na salvação. Nós não estamos mais sob o controle do tutor, porque antes de Jesus vir, a lei funcionava como um tutor que guiava, protegia, disciplinava. Só que isso é para criança. A fé em Cristo é um convite à maturidade. Maturidade cristã. Desfrutar
Verdade em Cristo, na sua poderosa graça. Versículo 26. Todos vocês são filhos de a fé em Cristo Jesus. Do nada Paulo coloca o tema da filiação. Por quê? Porque, escute bem isso aqui, irmãos, escute bem. Na lei, nós éramos no máximo servos de Deus. Mas Jesus morreu para nos tornar filhos de Deus. Amém por isso. Porque a nossa identidade como crente é identidade de filho, não apenas de servo. Para o judeu isso é estranho, porque para o judeu no Antigo Testamento, Israel é o filho de Deus. De modo que Abraão foi chamado de amigo, Davi de segundo coração, mas nenhum deles, na interpretação mais ortodoxa, foi chamado de filho. Eu e você somos filhos de Deus. Porque, irmãos, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos em Cristo Jesus. Versículo 27. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. 28. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Que conclusão fantástica. Talvez esse seja o resumo da carta aos Gálatas, irmão. Está mostrando como as barreiras estéticas e culturais, ou étnicas e culturais, caíram por terra em Jesus Cristo. De modo que não há judeu nem grego. Ou seja, não há mais gentil nem judeu. Todos são um. Não há mais nem livre. Ou seja, não tem rico nem pobre. Tem quem está em Cristo e quem não está. Homem nem mulher. Ou seja, não se separa mais por questões de gênero. Todos são um em Cristo Jesus. Essa é a do Evangelho. Em Cristo, irmãos, todas as barreiras que normalmente dividem as pessoas, elas são removidas. Em Cristo, irmãos, até argentino a gente ama. Uruguaio, essas turmas aí, torcedor do Sergipe, do Flamengo e por aí vai. Em Cristo não há barreiras. O Senhor nos fez um. Amém, meus irmãos? Versículo 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Interessante que Paulo volta ao tema de Abraão. E herdeiros segundo as promessas. Meus irmãos, ser descendência de Abraão é ser lembrados que nós vivemos pela fé. Quando você pensa em fé, qual o primeiro personagem que vem à sua cabeça? Na minha vem Abraão, cara. Abraão, homem de fé. A Bíblia chama Abraão de pai da fé. Diga aí, pai da fé. Mas quando a gente pensa em fé, o que é que a gente pensa? Alguém que nunca duvida, está sempre crente, né? Só que Abraão duvidou. Leia Gênesis 16. Deus aparece a Abraão e fala assim: Abraão, tu vai ter um filho. Ele fala: ai, conte mais. Como é que é isso aí? Ó, a minha novinha aqui tem 90 anos, Sara. Como é que pode isso aí? E Abraão ri. E quantas vezes nós rimos das promessas de Deus? Abraão duvidou, irmão. Sabe por quê? Escute bem isso. A fé verdadeira é uma fé humana suficiente também para duvidar. Rejeite todo o ensinamento que fala: olha, a fé de Abraão é uma fé que não duvida, então não duvide. Não. A fé de verdade é uma fé que duvida. É uma fé por vezes deficiente, que vai olhar para as circunstâncias, não vai crer, vai duvidar. É uma fé de Tomé, por vezes será assim. É aquela fé do pai, daquele pai de Marcos 9, que traz um menino endemoniado para Jesus. Aí os discípulos tentaram expulsar, aí não conseguiram. Aí Jesus vem, aí Jesus olha assim e fala: e aí? Há quanto tempo está assim? Aí o pai fala: desde a infância. Aí Jesus fala assim: você crê que ele vai ficar curado? Que ele vai ser liberto? Aí, o que é que ele fala? Eu creio, Senhor. Aí na mesma frase: ajuda na minha incredulidade. Olha que frase interessante. Eu creio, Senhor. Aí quando ele olha para o menino: acho que eu não creio não.
ajude a minha falta de fé. Assim somos nós, irmãos. Às vezes a gente crê duvidando ou duvida crendo. Abraão foi assim, o pai da fé. Ter a fé de Abraão, irmãos, é ter uma fé que talvez seja, como Jesus disse, uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E é interessante, se você ler o texto do grão de mostarda, os discípulos falam assim: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Aí Pedro, né? Até 7. E Pedro falou assim: agora, né? Surpreendi Jesus, eu coloquei lá em cima, 7 vezes. Aí Jesus falou o que para ele? Não, 70 vezes 7. O que Pedro fala? Senhor, aumenta-nos a fé. Não tenho fé para isso não. Aí Jesus vai contar a história da fé ou do grão de mostarda, que em linhas gerais é: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é nada de nada, você vai dizer para a montanha tal, tal, tal. Olha que interessante, Pedro falou, aumente a fé. Jesus falou assim: a fé pode ser disso aqui. Mas se for uma fé correta, uma fé que se submete, não essa fé que a gente vê hoje em dia, né? Que as pessoas não ordem em Deus. Eu ordeno a minha bênção, eu decreto a minha vitória, eu autorizo Deus fazer. Eu fico pensando, eu falo assim: engraçadinho, diga mais, me obrigue. Não é essa fé não, isso aí é fideísmo, irmão. É fé na fé. A fé em Cristo Jesus é uma fé como Abraão. Permita-me concluir com 3 aplicações. A primeira delas é: valorize o conceito de aliança. O Senhor fez uma aliança conosco, irmãos, em Cristo Jesus. E essa aliança é indissolúvel. Não há nada que você faça de bom que vai fazer Deus lhe amar mais nessa aliança. Não há nada que você faça de ruim que vai deixar Deus fazer de lhe amar. Ele lhe ama não por você, não por mim, não é por nós, é por Ele. Segundo, mantenha a sua fé em Cristo Jesus, mesmo em detrimento da lei. Não é a lei que salva, é a fé. Por fim, que tenhamos unidade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo enfatizou que em Cristo não há distinção entre judeus, gregos, escravos, livres, homens, mulheres. Todos são um. Que o mundo veja, irmãos, que nós somos um em Cristo, porque Jesus disse: se vocês forem um, o mundo vai crer que o Pai me enviou. Amém, meus irmãos. Deus seja louvado por mais um capítulo de Gálatas. Leia em casa Gálatas e seja edificado por esse texto sagrado. Vamos orar? Nós iremos agora a segunda parte do culto, que é o momento de ceia do Senhor. Eu gostaria que você, nesse exato momento, utilizasse esse tempo para uma reflexão a respeito do sermão que você acabou de pregar. Nós teremos a grande oportunidade de estar diante da mesa do Senhor, lembrando que a nossa salvação, ela veio exatamente pela graça e não pelo nosso mérito. Então, por favor, feche os olhos, curve a sua fronte e vamos orar ao Senhor Deus. Ó Deus amado, bondoso e querido, como igreja, estamos diante de declarar a nossa incapacidade diante do teu amor leal. Queremos ter graças ao Senhor, porque um dia na cruz do Calvário e se aliançou conosco, e essa aliança é chamada agora de nova e eterna aliança. Obrigado, ó Pai, porque em Cristo Jesus o Senhor nos amou e nos entregou vida e vida em abundância. Louvamos o seu nome e te damos graças em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, eu gostaria de lembrá-los
que este momento, diante da mesa do Senhor, nós somos mensalmente lembrados de que a nossa salvação, ela é providência de Deus. Ao olhar para essa mesa posta, nós somos lembrados por Deus de que a nossa providência da salvação, ela aconteceu não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Olhar para os elementos, irmãos, é olhar para a realidade da salvação. O pão e o vinho nos lembram de que foi o Senhor nosso Deus que em Cristo Jesus providenciou a nossa salvação